ouvintes, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Cealba Agrocast. Hoje esse episódio feminino trará muita informação de qualidade, uma conversa super leve, trazendo informações nos mais diversos segmentos. Trago hoje Catarina Matos para estar contando um pouquinho da história e atuação dela dentro do nosso segmento e uma história profissional atrelada também a outras nuances profissionais. Seja bem-vinda, Catarina. Obrigada, Mari. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente diz sempre que tudo que vocês fazem é com muito capricho, muito lindo, e é um segmento importante de se falar em mulheres atuando nele. Muito, muito mesmo. E Catarina vai trazer um pouquinho dessa história dela, dessa inserção no cenário do agronegócio, que é muito bonita, e vai contar pra gente como foi essa entrada de fato pessoal nesse segmento, porém com a trajetória já antiga de atuação de uma matriarca já atuante nesse segmento. Conta aí, Catarina. Então, eu tenho 25 anos, moro em Aracaju, aqui pertinho, em Sergipe, fazendo parte do Cealba. Eu sou advogada, me formei em Direito e ainda atuei por 2 anos na advocacia. Só que minha família sempre foi de empresários, né? Eu tenho 2 irmãos, meu irmão sempre trabalhou como empresário, minha irmã é médica, não tem muita ligação. E minha família é uma família de um grupo de 96 anos de atuação no mercado de automóveis. E meu bisavô, na verdade, começou com isso e as outras gerações foram continuando. Então eu, meu irmão, meus primos já somos a 4ª geração, né? E quando foi... Eu atuei 2 anos na advocacia, quando foi no começo do ano passado, meu avô faleceu e eu já tinha um coração quando eu resolvi fazer direito, era como se eu estava fazendo porque eu não sabia o que eu queria. Um preparo, né? Seria uma etapa anterior, mas já sabia que ia pro grupo em algum momento. Eu dizia assim, não, eu vou fazer direito porque é um leque. Sim. Só que minha mãe sempre teve muito esse medo de não dar certo e da minha família estar toda lá, sabe? Entendi. Uma proteção. Isso, uma proteção. Então ela sempre dizia, minha filha, se forme, tenha a sua profissão, tenha seu diploma, né? Entendi. Aí eu fiz isso. Atuei num escritório renomado lá de Aracaju, mas aí depois você começa a perceber que não é aquilo que... Quando eu fechava os olhos e enxergava o meu futuro com a minha família, eu não me enxergava saindo para trabalhar como advogada. Entendi. Não era o que eu me realizava, que os olhos brilhavam. E aí quando eu vi minha mãe ali sobrecarregada, um grupo crescendo, enfim, eu disse, ei, peraí, eu tô aqui e eu acho que eu não preciso esperar mais para ajudar. Eu posso começar a estudar de agora. E aí foi quando eu resolvi fazer essa girada de chave radical, mudar totalmente o meu estilo de trabalho mesmo, né? Eu era uma pessoa que não trabalhava com horário, não cumpria horário, era mais flexível, né? Era eu que fazia minha própria agenda, minha própria rotina, o horário que eu queria chegar, sair, se eu trabalhava de noite, de manhã, no final de semana, eu simplesmente só tinha que cumprir meus prazos, né? Então, assim, eu não tinha toda uma rotina de empresa, né? Empresarial. Mas eu fui aí para os desafios que foram colocados. E hoje eu digo que tenho várias funções dentro de uma empresa só. Mulher tem essa oportunidade, né, de conseguir se adaptar e ir buscando nessas adaptações as melhorias necessárias para atuar, né? E o que é engraçado é que eu conheço Catarina, não tem tanto tempo, mas eu percebo essa vontade e essa nuance feminina em cada atitude. Buscar conhecimento,
conhecer as pessoas, entender do trabalho, para depois falar de alguma coisa profissional. Então você vai ali se preparando, né, se planejando. Eu até admiro muito isso e é notório depois assim da sua chegada na empresa também essa característica, né? Porque a gente consegue imprimir nossa identidade. Sim, né? Com certeza. Eu acho que isso é uma característica feminina forte, o poder de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, porém colocando um toque especial, digamos assim. Então, assim, sempre que chegavam as demandas, eu gosto muito de lidar com pessoas, sempre gostei. Eu disse que eu poderia ser psicóloga se eu fosse fazer outra formatura. Sim. Eu acho que seria de psicologia. Mas eu acho que lidando com pessoas que hoje o mercado, como a gente estava conversando mais cedo, falta mão de obra, né? É um gargalo realmente. Você hoje dentro de uma empresa, e assim, eu tô fazendo agora um MBA de gestão, e o que todos os professores falam é sobre lidar com pessoas, né? Você tem tecnologia, processo e pessoas, né? Então, assim, a tecnologia tá aí pra a gente saber aproveitar. Os processos são feitos por pessoas. Então, se você não tem pessoas capacitadas, se você não sabe lidar com os problemas, muitas vezes até pessoais daquelas pessoas, sim, sabe? Isso afeta demais isso o rendimento. Isso afeta muito o rendimento e o rendimento da empresa, o resultado da empresa. Então, eu gosto de estar com contatos com os meus funcionários, sabe? Com os nossos funcionários. Então, eu gosto de sentar na mesa e entender quais são os problemas. Minha mãe tem uma gestão, assim, humana. Sim. Então, eu acho que eu sinto orgulho de trabalhar num lugar que as pessoas gostam de trabalhar. Entendi. Conta pra gente, sabe o quê? Esse leque, né, de atuação dos segmentos do grupo, né, que são diversos. A gente vai desde maquinários agrícolas, implementos, questão de recapagem de pneus, maquinário grande, né, para obras de construções civis maiores. Conta um pouquinho desse leque de atuação e, de fato, a sua inserção em uma dessas áreas, né, para poder trazer também algo novo, né, na sua vida. Quando eu entrei, não posso falar gargalo, mas um local que estava precisando de um olhar mais atento era a recapagem de pneus. A gente tem uma recapadora lá em Nossa Senhora do Socorro, né, Grande Aracaju. E acabou que a qualidade estava ficando um pouco de lado. Isso, a desejar. E o grupo sempre prezou por uma qualidade de serviço excelente. Aí foi quando minha mãe, você pode ir, não só sabia que pneu era redondo e era feito de borracha. O restante eu não sabia de nada. Teve que aí eu disse, busquei curso, fui pra fábrica da Michelin, que é a empresa que a gente representa, né? Sim. Fui pra fábrica da Michelin, fiz contato, me desenrolei, liguei, entrei na fábrica. Para entender como esse processo de recapagem e o porquê que ele existe, né? Isso. Que na verdade, se todo mundo pudesse, era o quê? Para comprar um pneu novo. Sim. Mas a recapagem ela entra no segmento como muitas vezes você não precisa. Na verdade, o seu pneu, se ele for retirado do caminhão, do ônibus na hora certa, ele pode ter 2 a 3 vidas. Então você pode recapar esse pneu 2 a 3 vezes. Entendeu? Então, assim, se você tem uma ajuda neste momento de qual é a melhor hora para o meu pneu ser retirado do caminhão, você vai aproveitar e você vai economizar muito nisso. Ao invés de estar comprando pneu novo, vai recapear 2, 3 vezes. Claro que você vai, se você tem uma frota muito grande, você vai ter que comprar pneus novos. Sim. Óbvio, porque você precisa ter a carcaça pra gente recapar. Mas se é uma recapagem bem feita,
ela dura muito tempo. E como é essa recapagem? Aí você pega a borracha e realmente remodela? Como Isso, a gente processo? recebe as bandas, que a gente chama, né? Que já vem a borracha... Em forma de tira? Isso, em forma de tira. E ele entra por todo um processo. Primeiro tem toda uma avaliação para saber se ela pode ser recapada, porque tem, inclusive, muitas exigências do Inmetro para que, por segurança, para que ele possa ser recapada. Se ele está em condições de continuar rodando, ou se ele vai estourar, soltar uma banda, enfim. E aí depois ele entra, vai ser raspada aquela borracha que a gente chama de pneu careca. Sim. Às vezes o pneu tá careca e você joga fora. Não, você pode recapar o seu pneu. Então, quando a borracha fica fininha, é o momento de recapar. Cada um tem a sua estratégia. Você tira com uma borracha um pouco maior, enfim, cada segmento tem sua estratégia. E aí você vai raspar, vai tratar os danos se aquela carcaça tiver com algum dano e vai recolocar a borracha, envelopar no envelope a vácuo e colocar na autoclave, que vai a temperatura. E aí o pneu tá novo de novo para reutilizar. E sai novo de novo para reutilizar. Serviço oferecido por vocês e que agora você entende de fato os processos para levar para o cliente. Na verdade, apliquei processos dentro da fábrica para melhorar a qualidade, que era o que eu estava precisando. Você tinha, eu trabalho lá, são 12 postos, então na verdade são 9 postos e a gente tem mais 3 pessoas trabalhando. Então são 12 pessoas trabalhando dentro de uma fábrica, são 12 homens. Então, pra mim também, eu sou nova. Então, a pessoa, eu tenho 25 anos, que chega lá num ambiente totalmente masculino, sem saber de muita coisa, porque eu não tinha conhecimento técnico inicialmente, né? Precisando da ajuda deles, mas também do respeito, do entendimento, que eles fizessem o que eu estava disposta a fazer. Então, realmente foi um desafio enorme. Mas, graças a Deus, eu acho que eu aprendi a lidar com cada um, sabe? Deles entenderem que eu precisava deles e eles precisavam de mim. Acabaram se unindo, né, para poder em prol de uma necessidade, né, já que sua mãe enxergou uma necessidade de melhorar a qualidade, então todo mundo teve que se unir nisso, né, e de fato fazer com que você também perpetuasse na sua vontade de estar ali, né? Você vai também para uma construção de confiança, né, de confiança de que você sabe o que você está fazendo. Às vezes até eu mesma me perguntava se aquela decisão que eu ia tomar era realmente uma decisão que, por eu ter pouco tempo de experiência, era uma decisão que ia prejudicar ou ajudar. E essa tomada de decisão, né, a gente, né, nos mais diversos segmentos, isso deixa a gente muito ansioso, né? E a minha avó dizia algo interessante: minha filha, decide, depois de decidir, você arca com sua decisão, mas decida logo, né? Mas isso angustia a gente, porque a gente quer decidir, mas quer o melhor. Né? A gente quer decidir ali mais assertivo, empresarialmente falando, isso é muito, né, representativo nos ganhos, né, de qualquer forma. E uma cobrança interna mesmo, absurda, pessoal, né? Por estar num mercado totalmente diferente, por ter que se reinventar, por ter pessoas ali extremamente experientes no negócio. Mas aí eu sempre dizia, certo, é experiente, mas tá dando certo? Não tá. Então vamos tentar mudar. Então assim, eu gosto de fazer tudo muito na base da prova. Eu acho que é um pouco da advocacia isso aí, sabe? Então assim, me dê uma chance de tentar. Entendi. Super sabe? A gente muda. Se por acaso não der certo, a gente volta. Recua. Não tem problema não. Fazer. Eu não tenho problema em recuar também. Sim. Eu não tenho problema em dizer, errei, calculei errado, vamos voltar. Não tenho problema nenhum. E eu peço isso deles, das pessoas que trabalham comigo. Tipo assim, não tenha medo de errar. A gente erra. Agora, saiba assumir que você precisa voltar, retornar.
Entendeu? Pra mim, eu acho que isso é filosofia de vida, na verdade. Não é nem no emprego, nem é de vida. Se você errou, diga que você errou e assuma a sua culpa, né? Entendi. Catarina, no segmento dos grupos de vocês também é bem importante, né? O viés do agronegócio, né? Enquanto maquinário e tudo mais. E eu já vejo a sua presença nas feiras, nas lojas, querendo também entender os clientes. Como é esse agronegócio para você e a mulher no agronegócio, você sendo mulher? Como chegou isso para você, digamos assim? Eu digo, sempre comento com o Henrique, meu irmão, que o bichinho do agronegócio me picou. Porque é um segmento incrível. Incrível. Que você sente que você está fazendo algo que é muito além do seu investimento, do retorno financeiro, que óbvio são importantes, mas vai além de tudo aquilo e você está mexendo com a casa das pessoas, a comida das pessoas, enfim, com o que é de mais importante na vida, né? Então, assim, hoje o agronegócio é o nosso principal negócio, não tenho dúvidas. E eu digo que é uma potência, porque quando você vai para uma feira como a Cealba, que teve recentemente em Itabaiana, e você olha que o Brasil inteiro está entrando numa crise, né? Enfim, que estamos passando por dificuldades no mercado. Você olha um mercado que às vezes dá angústia, como o mercado de pneus que a gente estava falando agora. Com a entrada do importado, o mercado de recapagem deu uma queda absurda. Então a gente está passando por uma crise nesse mercado. E quando você entra numa feira daquela, que você olha... Eu fico ainda muito impressionada com isso, sabe? Aquelas máquinas, né, enormes que você olha, caramba, a gente vendeu bem. Tem gente comprando, tem gente investindo, sabe? Então eu digo que é uma potência. Porque você passa aperto em todos os mercados, mas o agronegócio está sempre se reinventando, sempre. Quando não é com a coisa, na citricultura, no milho, nos grãos, né? Enfim, quando um tá em alta, o outro tá em baixa e depois melhora e vira. É cíclico isso. Então, assim, você tem diversos mundos em um mundo só, né? Diversas fases no mundo agro. E quando eu entro, claro que eu tenho umas costas largas, que é meu irmão, que é Henrique, porque ele conseguiu fazer a empresa através dele mesmo e com o nome dele ser extremamente respeitada no mercado. Então a gente tem uma fama, digamos assim, positiva, de sempre trabalhar com clareza, de um pós-venda muito bom. Então acaba que quando ele me apresenta de essa é minha irmã, você já tem um respeito ali por trás. Talvez se eu tivesse simplesmente entrado, seria mais difícil. De paraquedas, claro, né? Se tivesse caído de paraquedas, seria mais difícil. Mas você sente que aí vamos para o lado que eu também ter ele do meu lado tem as suas questões de talvez a pessoa... Eu já passei por isso, de se dirigir a ele. Sim, de filtrar. De, por exemplo, achar que eu... Não é que eu não sou capaz de resolver, mas que talvez eu não venha trazer uma resolução, sabe? Então, assim, eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas muito boas, de profissionais muito bons. Então hoje a gente tem uma equipe de vendas quase toda masculina, mas que são extremamente respeitosos e educados e, enfim, que estão ao meu lado. Então, quando eu fui aprendendo a entrar no agro, né, eu tive muito apoio com isso. Mas você sente como se fosse uma trava
eu acho que você vai me entender, uma trava de acreditar na qualidade do seu trabalho. Ainda não acredita. Aí com o passar do tempo, eles vão de fato. Aí você vem pra prova. Vai provar. Você tem que. O que eu acho que é mais difícil pra gente não é a questão de porque é mulher, porque desrespeito. Não. É a questão de, infelizmente, ter a necessidade de validar mais. Sim. Né? A necessidade de provar que é capaz. E quando a gente entende que é assim, a gente tem que fazer o quê? Provar. Provar. Né? Isso, eu sou ter a dessa persistência, filosofia. ter a curiosidade de aprender mais e provar e seguir, né? Não adianta a gente ficar batendo de frente, lamentando. Eu chegar pra falar aqui com você que é um mercado que mal... Não adianta me lamentar dizendo que talvez... Não, eu prefiro dizer a você que eu tenho muita sorte da maneira com que eu fui apresentada. Porém, eu acho que tudo bem, por eu ser nova também eu tenho que provar. Sim. Então eu uso muito mais a questão filosofia positiva de impulsionar. A gente está entrando no mercado, eu estou entrando no mercado, então eu tenho que provar que eu sou capaz, sabe, de entrar. Então talvez com uma conversa mais técnica, com resultados, né, você prova mais que é capaz do que indo de frente. É bem assim mesmo, viu? Mas o nosso ambiente do agro é tudo que você falou. Ele é lindo, ele é apaixonante. Quando a gente entende mais os benefícios que proporcionamos ao mundo, isso se torna de uma responsabilidade enorme. E o quanto é necessário a junção de equipes, de pessoas, de empresas, caminhando juntos nesse pensamento. E aí a gente chega ao que o Brasil é e ao que o CEALBA é. Sim. Que o CEALBA hoje tem uma notoriedade muito grande, né? A gente fala de Bahia, Sergipe e Alagoas, uma extensão territorial de mais de 450 mil hectares. Né? Então, em pleno Nordeste, sendo uma potência, igual você falou, as feiras agropecuárias, os produtos daqui, olha essa laranja aqui, ela foi de lá da roça, literalmente. Então a gente fica muito feliz, satisfeito, né? E impulsiona a gente a procurar melhorias. Com certeza. Né? Continuamente. E para mim, assim, conhecê-la, estar de perto, ver o trabalho de vocês, você enquanto mulher também, tá junta, porque acaba que a gente, pelo fato de não ter tanta mulher atuando, a gente meio que se sente sozinha, né, no dia a dia, porém a gente sabendo que tem alguém também lutando, manda uma mensagem, aproxima mais. Isso é muito bom, porque a mulher, ela se entende, é um pensamento de mulher, né? Então, quando a gente estava conversando, numa proposta do Congresso Nacional das Mulheres do Agro, Catarina, vamos relacionar, vamos. Né? Chamar mais pessoas de repente para poder fortalecer, agregar, se conectar. Isso. Né? E assim, de repente, né, a gente vai deixando esse nosso legado de trabalho, inspirando outras pessoas também, que às vezes não tem tanta persistência. Muitas pessoas às vezes entram no segmento, quando vem alguns bloqueios, não tem tanta... força de continuar. Mas... e recua. Então tem muito recuo. Ao longo dessa trajetória minha aqui no agro, eu vejo muito recuo. Então a gente, né, dessa forma, igual hoje aqui, essa conversa, esse momento de bate-papo leve, descontraído, mostrando o seu profissionalismo aqui de forma aberta, isso impulsiona, isso muda, né? E eu acho que a gente tem cada dia que caminhar mais para as melhorias. Né? Porque você fala, como a gente já tinha conversado, você fala de mulher no agro, temos poucas trabalhando diretamente, mas muitas indiretamente. Muitas. Né? Então, assim, inclusive as que estão do lado dos seus companheiros, para dar todo um apoio. Então, o quanto é importante que você entenda o que o seu companheiro está fazendo. Como ele trabalha, onde ele trabalha, com que ele trabalha, em que você pode ajudar mais. Às vezes você sente um bloqueio até de conversa entre as pessoas. De, o meu marido é agricultor. Mas sim, e você nunca sentiu vontade de entender mais? Eu faço companhia a ele às vezes. Então, assim...
é a vontade de entrar mesmo das mulheres indiretas, sabe? Para estar mais presente. Eu acho que esse congresso é fantástico, porque traz para a realidade da agricultura mesmo, de conhecimentos, que é muito mais só do que você trabalha todo dia. É você saber falar um pouco sobre os assuntos que mais estão dominando o mercado hoje, entendeu? Você poder nadar em todas as ondas, sabe? E ter muito orgulho disso, né? Dessa participação mesmo, né? Se entender, é bem isso. Nós moramos, né? E trabalhamos no Cealba, numa potência de mercado agrícola, que eu acho que todo mundo tem que saber um pouco disso. Sabe? Eu acho que... E é a nossa... quem está trabalhando diretamente que tem o dever de conseguir explanar isso aí. Externalizar. Eu acho isso mesmo. E isso é louvável, sabe? E quando a gente propõe um podcast, uma pessoa que veio de Aracaju, você saiu de Aracaju para vir aqui prosear e ao mesmo tempo levar informação, né? E isso de fato é muito louvável e a gente tem que bater palmas e inspirar mais pessoas, porque realmente tem que ser mostrado, tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, né? Tempo hoje é muito difícil, né? Mas quando a gente quer, a gente tem vontade, a mulher nesse aspecto, eu acho incrível, porque quando a gente bate o pé firme e diz assim, eu vou fazer, a gente pode não ser no time masculino, às vezes que é mais ágil do que a gente, porque a gente tem muitas demandas. Mas quando a gente diz assim, a gente vai fazer, a gente faz. Né? É isso mesmo. A mulher, eu acho que tem essa determinação nata. E assim, eu sempre tive, minha avó, por exemplo, ela não trabalhava. Não trabalha... Entenda. Ela não era remunerada. Isso. Eu entendi. Ela não trabalhava em empresas, enfim. Mas ela nunca ficou parada. Ela tem até hoje um bazar beneficente de artesanatos que ela passa o ano dela inteiro se dedicando àquilo. E ela tem compromisso, ela diz, hoje eu não vou porque eu tenho que trabalhar. Eu fico brincando com ela, que é isso, vó? Não, minha filha, tem muita coisa pra fazer. Então, assim, ela é disciplinada, ela vai, faz e depois monta o bazar dela, vende, é 100% beneficente. Entendi, mas é o propósito. Mas é o propósito dela. Então, a vida inteira, ela aprendeu com a mãe e continuou aí até, eu acho que o bazar já tem uns 30 anos. E o compromisso e a responsabilidade de levar adiante, ela faz. Ser beneficente é um mérito de ser beneficente, mas é um trabalho. Mas é o trabalho dela, sabe? E minha mãe começou a trabalhar muito cedo nas empresas e profissionalmente hoje minha mãe é a minha maior inspiração. Não tenho dúvidas. Aquele negócio de ela tá me treinando, sabe? Porque quando precisar ficar eu e Henrique, que meu pai e ela quiserem se aposentar, eu já tô 100%. Então ela tá me treinando, a sensação que eu tenho é essa. E que responsabilidade, né? Ser a sucessão dela é uma responsabilidade enorme. Porque hoje a gente trabalha com funcionários que são fãs mesmo dela. Ai, Dona Célia, eu sou fã dela. E ao mesmo tempo ela teve 3 filhos, tem 4 netos. E ela nunca deixou faltar absolutamente nada pra gente. Faltar, que eu digo, de afeto mesmo. Sim. Sabe? Então, não foi uma troca, não. Não. Né? Foi uma... Às vezes até conversando com amigas alguma amiga, eu não sou mãe, mas uma amiga que é mãe, uma coisa assim, se cobre menos. Porque eu nunca... Minha mãe... de detalhe, minha mãe nunca me pegou no colégio. E eu não amo ela menos por causa disso, entendeu? Ela tava trabalhando, naquele horário ela não conseguia sair do trabalho pra me pegar. E eu não tenho trauma com isso, entendeu? Pelo contrário, eu hoje vejo que ela no trabalho ela é fantástica. E em casa ela é a
melhor ainda, entendeu? Então, assim, ela realmente se vira nos 30. Que lindo! Como mãe e como empresária. Então, assim, ela é diferente de mim, ela sempre ficou atrás das câmeras, sempre. É tanto que eu coloquei ela pra gravar um vídeo no Dia das Mães agora. Aí ela disse, invenção sua. Anos que eu trabalho, eu nunca apareci na frente de uma câmera. Aí vem você querer me botar na frente da câmera. Ela sempre ficou... Eu sou mais comunicativa. Sim. Mas ela sempre foi muito dura e muito responsável com tudo. E uma coisa que é engraçada, assim, que eu sempre vi ela e meu pai trabalhando juntos. Eles sempre trabalharam juntos. E eu acho que isso você pode dizer um pouco. Sim, também. É uma propriedade, é uma intensidade. É uma intensidade, de papéis, é um desafio. De cenários muito grande. É um desafio. Então, assim, porém, eles sempre conseguiram separar muito de, tipo, chegar em casa e não continuar o trabalho, sabe? De ter os momentos de casa. Às vezes, até eu digo que hoje, eu trabalhando lá, preciso me conscientizar em ter isso. Porque às vezes eu acabo comentando, a gente tá almoçando, resolve alguma coisa do trabalho, não sei o quê. Não, ali é a hora da família, entendeu? Então você também precisa se conscientizar que vamos parar um pouquinho do trabalho e vamos pra família. E eles sempre souberam fazer isso muito bem. E como é uma empresa familiar, eu acho que isso é necessário, essa divisão, né, de família e trabalho. De, assim, o quanto é interessante trabalhar com pai e mãe, né, do que a gente precisa entender, separar. E o seu caso é pai, mãe e irmão. Pai, mãe e irmão. E é um irmão meu pai também, né? É um irmão meu segundo pai, porque a minha diferença para Henrique é muito grande. E assim, eu digo que essa minha virada de chave de emprego, eu tive duas pessoas que não foram responsáveis, mas foram assim, apoio. Um foi meu noivo, que sempre que eu chegava e não tô satisfeita, ele me incentivava, deixe, vá para o que você quer, você não quer isso, não tenha medo da mudança, então ele sempre me incentivou. E Henrique, que eu não posso falar nada porque ele vem embora pra cá, porque a gente tá precisando sempre. E assim, foi como ele até comentou, você ter uma pessoa ao seu lado de confiança já é 50%, o restante a gente forma, né? Porque acho que confiança hoje é uma coisa, é primordial em qualquer... Quando você quebra uma vez, e nós somos parecidos, eu e Henrique, mesmo com a diferença de idade. Então a gente se dá muito bem. Tanto que às vezes minha mãe brinca, corte o cordão umbilical de Henrique, eu preciso que você deixe ele, vá fazer essas coisas. Ela tá te treinando muito bem, né? E assim, é um privilégio, viu? Aproveite cada segundo. A história de vocês é muito bonita, o trabalho de vocês é muito bonito e tem esse potencial todo regional ainda de ampliar. Você é muito nova, com muita vontade. Tem uma trajetória sensacional pela frente, assim, que aproveite e que Deus abençoe imensamente mesmo. Tudo isso, e a gente vai estar fazendo parte junto desse cenário todo, não só na questão muito projeto bom aí, muita coisa boa, sair do papel e começar a acontecer. E continuar movimentando, né? Que eu acho que a vida é movimento, né? Tudo que não tem movimento tá parado, né? Então tem que ter vida, tem que ter movimento. E tá estagnado. Mulher é muito nisso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres ou para os produtores rurais da nossa região enquanto profissional e depois uma direcionada simplesmente para as mulheres mesmo, te entender numa fala mesmo de impulsionamento, se você puder, para depois a gente encerrar. Eu acho que no nosso CEALBA, nós temos diversas oportunidades de trabalho, de dedicação, de mudanças de vida. Só falta hoje a força de vontade. Então, entrem nessa de cabeça mesmo, sem medo da mudança, sem medo do que está por vir, com vontade de estudar, de entender, de se profissionalizar,
que a gente falta, o que está faltando para que o Cealba seja ainda mais uma potência ainda maior, é que as pessoas tenham força de trabalho. Uma pessoa sábia me dizia sempre, a necessidade do trabalho manda na nossa vontade. Então, você não tem que ter a vontade de trabalhar, você tem a necessidade de trabalhar. Mas faça com que isso também seja a sua vontade. Trabalhe e trabalhe com algo que dá prazer, que os olhos brilhem, porque isso fica muito mais fácil. Mais fácil mesmo. É muito bom a gente ter orgulho do que a gente faz, a gente se sentir satisfeito e agradecer o tempo todo. Olha, a gente não sente que a gente está trabalhando, a gente está doando o nosso intelecto, nossa força física em prol de algo que a gente gosta e o resultado vem. Foi como eu falei, o agro é isso, é você saber que você está plantando algo que vai estar na mesa do brasileiro na outra semana. E isso é fantástico, é fantástico. Você é aquela sensação de assim, você nunca vai conseguir mudar o mundo, mas você vai fazer a sua parte. E se cada um fizer a sua parte, é claro que você vai ter um mundo muito melhor. Né? Então, não vem pronto, o agro ele não vem pronto, é aquela coisa, a sementinha de Deus e faz por ti que eu te ajudarei. Isso mesmo. Pega essa sementinha, pega as tecnologias, pega insumo, conhecimento numa região próspera. E pegue força de vontade e trabalho. Isso aí. Porque se você tiver força de vontade para ir, dê o passo que Deus bota o chão. E também para as mulheres, eu acredito que persistência é a palavra. Às vezes, muitas começam e desistem no meio do caminho porque vem alguma pedra no meio do seu caminho. Mas a gente tem que ser persistente em tudo na vida, não só no trabalho. No trabalho, na vida pessoal. Então, lutar contra um sistema que possa ter perto de você. Lutar para crescer profissionalmente, crescer internamente, porque a gente está em constante evolução. Então, eu acho que a gente tem que evoluir diariamente e aprender coisas novas diariamente. Então, foco, força, persistência, luta é o que a gente precisa ter como lema enquanto mulheres para continuar nesse mundo que é 90% ou mais masculino, mas que eu acho que a gente tem muito que crescer. Muito, e muito espaço, né? Agora muito vamos ocupar espaço. esses espaços. É verdade. Catarina, queria agradecer imensamente a participação. Obrigada por ter vindo aqui nesse Agrocast, que a gente juntas levemos aí informações. Foi uma rica conversa, né? Acho que a gente tocou em várias nuances bem importantes mesmo, para quem ouvir com atenção, conseguir retirar mesmo informações valiosíssimas e levar para o dia a dia e para o trabalho. Então, encerramos aqui mais uma edição do Cealba Agrocast. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Obrigada a você.